Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Pensamento Radical, mais especificamente para mais um programa do quadro Meme Sofia. E hoje vamos trazer aí uma outra informação, outra notícia que viralizou nas redes por essa semana, por esses dias. A notícia é a seguinte: a nova ministra dos esportes, a ex-jogadora, né, Ana Moser, fez uma declaração falando que os esportes digitais, os e-gamers, não são esportes e que por isso não receberiam verbas e incentivo do novo governo para a área, né, para esse tipo de atividade. Isso aí repercutiu bastante na rede também, a gente viu essa notícia repercutindo muito, é, muitas vezes de forma positiva, no sentido de a gente ver apoios, inclusive um apoio forte da militância mais tradicional, e a gente também viu uma reação negativa aí por parte da galera mais jovem, do público gamer, né? E aí, a minha ideia aqui não é tomar partido de nenhuma das posições, por mais que eu pertença mais a essa galera mais antiga, incluindo essa questão do aspecto de militância, e também, por outro lado, eu gosto de games, lido com game, então eu tô com um pé lá, um pé cá. Eu não quero tomar partido disso aí, mas eu queria discutir dessa guerra de torcidas, né? Eu quero discutir, refletir de fato, utilizando algumas ideias, alguns conceitos, essa ideia, esse conceito aí de esportes, essa relação do esporte com esse tipo de atividade em expansão, são os jogos competitivos eletrônicos. Então, a minha ideia é falar um pouco disso aqui com vocês, né? Conversar um pouco sobre isso aqui. E aí, a primeira ideia, né, que chega à nossa cabeça é uma ideia mais tradicional, né, de esporte, é, baseada naquela concepção de que o esporte tem a ver com algum tipo de atividade física, algum esforço físico, condicionamento físico. Isso aí é fácil vir à cabeça. No entanto, hoje a gente também tem uma linha, a gente também tem diversos setores da sociedade e que debatem o esporte, que apontam que existiria um outro tipo de categoria de esporte, que seriam os jogos mentais, né? Jogos mentais. Inclusive, a gente tem aí o caso do xadrez, né? A gente tem aí algum reconhecimento do xadrez enquanto um jogo mental. Então, isso aqui, essa matériazinha aqui, falando de um reconhecimento aí, de um projeto de lei que traz reconhecimento para o xadrez, para a dama, para o Go, para o poker, como algum tipo de esporte. Se vocês recorrerem ao Wikipedia, vocês derem uma pesquisada, diversos lugares, né, definem o xadrez como uma espécie de esporte, sim, mas um esporte diferenciado, um esporte mental. Então, essa ideia mais comum de que o esporte necessariamente teria que envolver alguma alguma atividade física, algum tipo de exercício físico, meio que é, cai por terra se a gente expande, né, essa concepção de esporte para jogos mentais, jogos competitivos mentais. E aí, o que muda em relação, que muda de fato, né, em relação aos jogos eletrônicos, né? O que diferencia o jogo de xadrez de um jogo eletrônico competitivo?
Primeiramente, é interessante apontar que essa questão dos jogos competitivos eletrônicos não é novo. Já em 70, eu trouxe até uma imagenzinha. Isso é um campeonato que foi organizado por uma empresa chamada Atari, que era a principal empresa de videogame na época e fez um torneio, trabalhou fazendo torneios, né, competitivos aí para divulgar sua marca, seus games. Depois desse torneio, a gente teve torneios de outras empresas também. Torneio de jogos eletrônicos, jogos eletrônicos competitivos e organizados, porque também é outro critério que as pessoas às vezes utilizam para apontar como esporte, é ter algum tipo de organização por trás dessas competições. Então, isso também existe desde os anos 70 ali. E aí, existe desde os anos 70, mas com o advento da internet, com o avanço da tecnologia, a gente teve uma revolução em relação a isso, e hoje a gente tem isso aí em uma escala muito maior. Essa foto que eu coloquei para vocês agora é um campeonato de LoL. É um game que é bem famoso nas redes, a galera mais nova gosta muito, e existe um campeonato de LoL. Essa imagem aí é de 2014, nesse estádio aí, eu acho que é desse estádio, mas o estádio que teve mais presença do público tinha 40 mil pessoas assistindo lá as competições. E então a gente vê que essa coisa do esporte eletrônico, o esporte, e só cresce. E não só em número de espectadores, de participantes, no sentido de equipes profissionalizadas ali disputando, muita gente assistindo presencialmente e online, como cresce também nessa questão da capacidade de organizar esses eventos, porque muita grana, gera muita grana. E aí, eu encontrei algumas informações aí que eu acho que vale a pena aqui tá colocando. Não, isso aí não vai reverter, a gente tem um público maior nas transmissões de game do que inclusive nos grandes canais de online, né, tipo HBO, Netflix, Spotify. A gente tem o game aí despontando como sendo uma audiência. Então é um mercado muito grande. Cada vez mais a gente tem uma organização por trás dessas competições. Os jogos, se a gente para pensar também, eles são muito variados. Então existem jogos que é, são na base da luta, outros como esportes tradicionais, só que de maneira eletrônica, tipo futebol, vôlei. No entanto, existem também modalidades próprias, no sentido de games como o LoL, e outros tipos de games que não só tem uma originalidade ali, como hoje, a não ser que você seja muito conservador, a gente sabe que os games eles trabalham com a criatividade, com as capacidades mentais dos indivíduos, a capacidade lógica, e por aí vai. Então, a gente pode considerar o game sim um jogo mental, os games como jogos mentais. É, o game, os games, né? Eles estão aí colocados de forma competitiva, de forma organizada por ligas, por confederações, por vários tipos de organizações. Então também não é algo aleatório se a gente usa como critério existir organizações por trás. O game também tem, inclusive, algumas informações eu estou tirando aí do site da Confederação Brasileira de Esportes, que tem um texto bem interessante aí, o que são esportes. E aí, se a gente vai para o critério, ó,
Jogos mentais podem ser considerados esportes, como o xadrez, o Go, a dama. Então, o game também é um jogo mental. O que diferencia ser eletrônico? Então, se a gente tem como critério essas coisas, ser organizado, jogo mental também não precisa necessariamente ter a parte física, não teria por que a gente não considerar os games um tipo de esporte, um tipo diferente de esporte, porque é eletrônico, mas é um jogo mental competitivo. Inclusive, até a fronteira da questão física, o jogador de xadrez, ele realmente está ali focado no mental, mas os games, eles têm transcendido essa questão de jogo mental também. A gente hoje tem acessórios e tecnologias que permitem exercícios. Os games também trabalham a parte física. A gente tem aí consoles da Nintendo que tem sensores de movimento, que virou até moda de você estar utilizando esses aparelhos para fazer o entretenimento, fazer algum tipo de trabalho corporal na terceira idade. E para além desses acessórios, a gente tem a possibilidade da realidade aumentada, onde você mistura o físico com o eletrônico, com o virtual, e aí a gente pode não só ter jogos mentais, os games podem ser não só jogos mentais competitivos, como podem ser jogos mensais e físicos competitivos, e ter uma organização em relação a isso. Então, eu considero aí que seria aí besteira realmente a gente não trabalhar com essa ideia de que os games não são esporte, né? Uma besteira a gente não entender isso. Um tipo diferente de esporte, mas esporte. Inclusive, a gente vê alguns esforços de alguns países que já fizeram aí, já consideram os games esporte. Então a gente já tem alguns países, tipo a Coreia do Sul, a gente tem aí o Japão, a gente tem alguns países que vão aí nesse caminho, né? Aí a gente tem apontado a Finlândia, a Rússia, a Alemanha, e a gente tem até projetos aqui no Brasil tentando trazer essa ideia de que esses jogos eletrônicos podem também ser esportes. Inclusive, a gente tem um projeto de lei de que foi colocado aí por um político do PL, um político de um partido bem conservador aí, que teve ligado aí ao antigo governo, que fez muito populismo com isso, né? A gente tem esse tipo de iniciativa, mas a gente tem outros tipos de iniciativa também que acabaram até ganhando mais a mídia, tal como, tal como a questão dos impostos, né? A questão dos impostos de games. A gente teve aí o antigo presidente Bolsonaro, ele, ele trabalhou com populismo em relação a isso. Ele reduziu os impostos de games aí 4 vezes e não fez isso à toa. Não adiantou muita coisa porque o dólar na gestão do Bolsonaro estava lá em cima, então as empresas também não repassaram essa congelamento de preço tanto desses impostos aí para o consumidor como deveria. Então a gente não sentiu muito isso. Mas ele trabalhou, pelo menos de forma populista, aí, com essa pauta, né, de valorizar esse público game, que, como a gente viu lá, é um público em expansão. Então, quando a gente vê uma,
uma matéria de jornal colocando aí uma posição do governo extremamente conservadora em relação a isso aí, é preocupante, porque quando você tenta reduzir a importância desses jogos eletrônicos competitivos, falar que não é esporte, que é só entretenimento, que não vai ter recurso nenhum, que não vai ter uma política própria para esse tipo de coisa, você acaba ganhando o hater, você acaba não dialogando com um público muito importante, que são esses jovens que valorizam a cultura digital e que, de alguma forma e com razão, consideram aí importante esse tipo de atividade. A minha posição pessoal aí, eu acredito que se a gente pega como critério a ideia de ser jogos competitivos, jogos mentais competitivos também entrando como esporte, não teria por que a gente não considerar os jogos aí, os games, né, as competições de game também é um tipo de esporte, talvez um esporte diferente, um tipo de esporte diferente, digital, eletrônico, mas ainda assim um esporte. Não sei se a política deveria vir do Ministério dos Esportes, mas eu acho que caberia sim uma política para lidar com esses esportes, no sentido de o governo saber lidar com esse mercado e com essa atividade da melhor forma possível. Se no governo progressista não faz isso, se um governo democrático não faz isso, ele acaba, inclusive, abrindo espaço para oportunistas, populistas de extrema-direita como o Bolsonaro jogar com esse público gamer, inclusive tentando extrair daí o que há de pior nesse nicho. A gente tem uma subcultura aí de incel, de machismo, que infelizmente está presente aí no público geek, no público gamer, de uma bem presente, né? Está difundida na sociedade como um todo, mas dentro do público geek, do público gamer, a gente tem forte presença é, desse tipo de fenômeno. Então, se os progressistas, se quem está ali fazendo política pública de maneira democrática e visando um pensamento mais progressista, não olhar para esse jogador, para o cara que assiste essas competições, para esse mercado em crescimento, vai ter quem olhe e possivelmente vai ser um setor bem complicado da sociedade que vai tentar extrair o pior que pode ser extraído desse nicho aí. Então, coloca aqui para vocês essa problematização para vocês aí. É, esportes pode ser considerado esporte? Se você considera que não, por quê? Xadrez pode? Então, vamos iniciar esse debate aí. Eu estou discutindo isso aqui de uma forma reflexiva, tentei trazer alguns conceitos, depois eu tento colocar aí até na descrição do vídeo alguma indicação de leitura sobre o assunto, mas não é a minha área de estudo, apesar de a minha área de estudo ser tecnologia, não é o esporte. Então, eu também quero abrir aqui o debate, não tô fechando a reflexão. Para mim, dentro da minha leitura, os esportes eletrônicos podem ser considerados esportes mentais, digitais. E se a gente considera os esportes mentais como esportes, eles também devem ser considerados esportes. Se a política pública para eles vai vir do Ministério dos Esportes, ou vai vir do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou vai vir da Cultura, aí já é outra coisa, aí já é outro debate que ainda nem parei para pensar muito. Mas eu considero bem ruim essa secundarização e essa
esse reducionista conservadorismo em torno do pensamento aí, em torno dos games competitivos e desse público que está aí precisando ser valorizado, precisando ser visto, precisando ser educado no sentido de trabalhado para além das limitações do nicho. Então, a gente tem que lutar sempre contra a alienação política, tem que estar sempre presente nos espaços para trazer reflexões democráticas, trazer um pensamento progressista para a sociedade, e você não ter como meta se comunicar e colocar isso para o público gamer, eu acho um tiro no pé. Então, torço para que o governo acerte a mão aí, de alguma forma, trabalhe com esses jogos competitivos, esportes, para além dessa visão mais conservadora, mais reducionista, que apareceu aí na grande mídia, né? Então, é isso, pessoal. Em breve a gente vem aí com outro programinha do Pensamento Radical, trazendo outro debate aí sobre alguma coisa que está em alta, está rolando. Abraço para todos vocês. Se puder, curte o vídeo, segue o nosso canal e em breve estamos de volta. Compartilha aí também com os amigos. Valeu, galera!